Oi, chegamos no vídeo 4. Então, essa semana a gente está fazendo um conjunto de vídeos aqui na Nous para celebrar a nossa fala que vai acontecer no dia 4 de agosto no Setor Criativo Sul. Eu escolhi o tema Biomimética como filosofia, como ciência, como método. Então, nos vídeos anteriores eu falei um pouco da abordagem da biomimética como uma filosofia profissional e pessoal. No vídeo anterior eu falei sobre a biomimética como uma ciência, o impacto que ela está trazendo para a ciência hoje. E o vídeo de hoje é sobre a biomimética como um método, que eu acho que é a parte que boa parte das pessoas tem interesse de aprender, que é a mão na massa da biomimética, né? Quando a biomimética de fato acontece e se manifesta no mundo. Oficialmente, a gente sabe que o método da biomimética se chama Biomimicry Thinking. Você pode encontrar sobre esse método, inclusive as etapas de trabalho dele, dentro do site do Biomimicry Institute. Biomimicry escreve biomimi e cry, igual chorar em inglês, CRY no final. É o termo em inglês para biomimética. Lá você vai encontrar o método. E amanhã eu vou falar de cada etapa desse método, do passo a passo para a gente fazer. E hoje eu queria fazer uma introdução a esse método, porque assim como todo método, ele precisa ter uma mentalidade para ser desenvolvido, né? A gente não pode chegar e repetir um método como se fosse uma técnica imutável sem ter nenhum ponto de reflexão e de conexão com ele. É muito por isso que eu não falei de método de cara no primeiro vídeo. Eu vim trazendo todo um conceito e uma inspiração e aplicações e impacto, que é para que a gente consiga entender melhor que a aplicação desse método não deriva simplesmente de um aporte técnico, né? Mas que existe uma mentalidade por trás. E essa mentalidade é o que diferencia a biomimética de outros métodos que se inspiram na natureza e tem a natureza como uma inspiração e uma utilização, que é de fato pegar a natureza e usar ela como um recurso, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre essa mentalidade, que é a mentalidade que torna a gente um biomimeticista, né? Então biomimeticista não é a pessoa que aplica o método da biomimética, mas é a pessoa que carrega esse DNA da construção da biomimética e do modelo mental. E aí é interessante, eu sempre leio, eu gosto de reler várias vezes aquele livro da Janine Benyus, que é o livro Biomimética, que é esse daqui, que é o livro básico, que se acha praticamente todas as livrarias do Brasil hoje. É o livro mais básico do conteúdo mais imediato de biomimética, que para mim ainda é o melhor livro de biomimética que eu tenho acesso. Tenho acesso a outros materiais de biomimética super sofisticados, inteligentes, cheio de coisas científicas e biológicas, mas esse daqui, eu tenho um carinho especial porque a Janine, ela traz a biomimética de uma maneira muito, muito humana, no sentido muito próxima da nossa realidade cotidiana. Ela fala muito sobre a ciência, sobre a tecnologia, mas ela sempre traz para a história da vida dela. E aí, nesse livro, ela conta a história de como ela virou uma biomimeticista. E aí é interessante porque, poxa, mas foi ela que cunhou o termo, foi ela que inventou todo esse negócio. E ela chegou à conclusão de que ela falava da biomimética, mas ela não era uma biomimeticista, que existe uma diferença muito grande entre esses dois campos, né? E ela conta a história da lagoa dela, que estava infestada por uma plantinha, são aquelas moedinhas, né? Eles chamam de moedinhas no livro. E ela era infestada, e isso fazia com que os pássaros não gerassem um ciclo lá dentro, porque eles não encontravam os recursos adequados, as outras plantas não crescessem. E ela olhava sempre para fora da propriedade dela, onde tinha outros rios, outros lugares com água, e assim como todo lugar com água, um ecossistema é gerado a partir dele, e o dela era um ecossistema que não tinha tanta relevância, não tinha tanta importância. Ela via os pássaros passando por cima do rio que corria na frente da casa dela, e ela não entendia. E por muito tempo, por 2 anos, ela conta que ela colhia toda aquela matéria orgânica, aquela plantinha que crescia no topo da lagoa,
e tentava de toda forma eliminar aquela planta. E as pessoas falavam para ela assim, olha, não tem jeito de eliminar essa planta, você só vai conseguir usando um veneno. E aí ela via algumas tartaruguinhas que tinham ainda no rio e ela falava, eu não posso colocar veneno para matar uma planta, porque eu tenho outros seres vivos aqui, isso não faz sentido. E ela fica muito frustrada e ela conta que ela vai em outros pontos do rio e ela começa a observar, e quando ela bota a mão no rio, o rio ele era relativamente mais frio e naqueles pontos do que era perto da casa dela, onde o rio corria. E aí ela tem um clique, ela fala assim, por que eu não pergunto para a natureza como que eu recupero aqui esse rio? Né? Porque quando eu pergunto para a natureza, e ela senta, ela observa, ela dá 4 etapas, né, para esse processo, que depois vai virar o método de biomimética, mas ela senta e ela primeiro escuta a natureza, depois ela absorve o que ela tem de melhor, identifica onde que esse sistema se move, e aí de fato aplica. E ela percebeu que naquela região do rio descia um degelo de uma montanha próxima, e que era bloqueado na região do rio perto dela. Então ela simplesmente promove o desbloqueio e ela conta que o rio começa a correr, que ele era estagnado na porta da casa dela, ele começa a correr numa velocidade quando ela tira esse desbloqueio e imediatamente as plantas vão rio abaixo, começam a se misturar com outros organismos e no fim do dia um ecossistema começou a ser gerado e o rio hoje na frente da casa dela é um rio muito, muito bonito. Ela aparece às vezes em alguns vídeos de biomimética na frente desse rio. E aí ela fala que foi esse o momento que ela virou biomimeticista, né? Que foi quando ela viveu esse progresso. E aí é dele que eu vou falar hoje, é desse momento que a gente vira um biomimeticista, que não é uma simples aplicação do método. Então, na biomimética ciência, né, eles dão 3 etapas para que alguma coisa seja considerada uma biomimetização e não uma bioinspiração, uma bioutilização, uma biônica, outros métodos que se inspiram na natureza. E é muito simples, eu já falei várias vezes aqui, é a união de 3 aspectos, que é ethos, a filosofia da biomimética, que foram os 2 primeiros vídeos, reconexão, que é a reintegração do ser humano à natureza, e a imitação. Uma das finalidades da biomimética não é transformar o mundo em ciborgues biológicos ao longo das ruas, mas promover uma reintegração do ser humano com a natureza. Então faz sentido que esses 3 aspectos estejam presentes em todos os projetos, em todos os processos que precisam ser desenvolvidos, porque simplesmente imitar a forma da natureza sem que ela esteja promovendo uma reintegração do ser humano ao ambiente natural, à lógica natural, ao amor à natureza e sem que tenha um princípio ético de realização por trás, que é a biomimética feita a qualquer preço ou usada para fazer projetos que são danosos, não faz sentido, né? Pro método, não faz sentido para a Janine e para quem está propondo isso. Então, simplesmente repetir o método não torna a gente um biomimeticista, e não torna esse projeto um projeto de biomimética, mas você de fato implementa a biomimética quando você integra todos esses pontos. Então, quando o seu projeto ele tem um princípio ético de conexão do ser humano com a natureza, e isso está sendo feito por uma necessidade humana e não uma necessidade de mercado propriamente dito, ou uma necessidade imposta por pressões políticas, por exemplo, mas existe uma questão ética humana da necessidade da existência desse produto, desse serviço, dessa ideia no mundo. Então é a primeira peneira, né, que faz com que algo seja biomimética. Então a ética, essa parte filosófica, ela é fundamental dentro do estudo da biomimética, porque sem essa ética a gente vai estar usando de uma inteligência e de uma genialidade para algo que não é muito positivo. A reconexão no sentido de reintegrar o ser humano, reintegrar os aspectos tradicionais e mais viscerais nossos, e não essa casca que a gente construiu na nossa sociedade, à natureza, e fazer com que a gente veja que a natureza está realmente junto. A ciência ajuda muito nesse processo, como eu falei no 3º vídeo. E aí, de fato, a imitação, que é quando eu vou gentilmente perguntar para a natureza e com muita humildade entender aquele processo, pedir emprestado essa lógica, essa estratégia e replicar no meio humano, né? Então é realmente um pedido, e como todo pedido a gente tem que fazer com muito carinho e tem que cuidar muito bem desse conhecimento quando ele vem para nossa mão.
Então esse é o princípio do método da biomimética e amanhã eu vou trazer o método em si, o grande dia. Até amanhã, gente. Tchau!